Segunda-feira, mais uma semana começando e eu já gostaria de desejar a todos vocês uma ótima semana. Ontem foi também o Dia Internacional da Mulher, gostaria de cumprimentar todas as mulheres, principalmente aquelas que lutam de fato, de modo verdadeiro, para a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Então a essas mulheres, os meus mais sinceros cumprimentos. E essa semana vai ser uma semana possivelmente tensa entre Congresso e o Executivo. Isso porque no próximo dia 15, domingo, nós vamos ter as manifestações de apoio ao governo Bolsonaro. O que é um pouco estranho, um presidente chamar as pessoas para irem às ruas manifestar o seu apoio à sua figura, porque as eleições foram há pouco tempo, foram em 2018, e o presidente foi eleito pela maioria dos votos. Então não faz sentido um presidente chamar a população para ir às ruas para reforçar que ele tem um apoio da maioria. Isso tudo é muito estranho. Quando Bolsonaro divulgou esse vídeo pela primeira vez, muitas pessoas achavam que Bolsonaro estava querendo provocar um golpe contra as instituições. Eu não interpretei dessa forma, algumas pessoas interpretaram. Eu vi aquele vídeo como sendo mais um episódio de Bolsonaro tentando utilizar a sua tática do confronto contra as instituições. Você sabe que Bolsonaro cresce no confronto e era isso que ele queria fazer naquele episódio, né? Tentar desafiar, tentar provocar as instituições republicanas, que é o que ele mais tem feito. Depois ele veio, pediu desculpas, mas o Congresso ficou bastante inquieto com essa ação de Bolsonaro. E para piorar toda essa situação e aumentar a tensão ao longo dessa semana, Bolsonaro chamou novamente as pessoas para irem às manifestações no último sábado, dia 7. E essa foi a gota d'água para o Congresso. Nessa reportagem de ontem, dia 8 de março, do painel da Folha de São Paulo, está escrito o seguinte: após novo incentivo de Bolsonaro a atos, Congresso prepara reação ao Executivo. Para parlamentares, declaração do presidente rompe confiança entre os poderes. Mesmo com a decisão de parlamentares de esperar os atos do dia 15 de março para dar resposta dura à declaração de Bolsonaro deste sábado, dia 7, de incentivo aos protestos, que tem na pauta críticas ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, a fala foi um divisor de águas nas relações com o Legislativo. É claro que Bolsonaro não vai promover um ato que é um ato golpista, né? Um ato contra o Congresso, um ato contra o STF. O grande problema é que nesse ato vão pessoas que vão pedir o fechamento do Congresso, vão pedir o fechamento do STF, vão criticar o Rodrigo Maia, vão criticar os deputados. Isso é óbvio, porque sempre tem, né? É esse tipo de gente com ideações golpistas. E essas pessoas começam a fustigar as instituições. Então, quando o Bolsonaro ele faz esse chamamento, ele chama as pessoas, ele está chamando também essas pessoas que vão protestar contra o Congresso. E é claro que isso enfraquece o poder legislativo, isso joga a população contra o poder legislativo, e para os deputados é muito incômodo, porque eles lidam com outro tipo de pressão que não é a pressão habitual que eles precisam lidar com a população, porque o legislativo é a casa do povo. Os eleitores que votaram nesses deputados para serem representados por eles lá vão pressionar os deputados a partir das posições que eles estão tomando. Então eu votei no deputado A porque eu acho que o deputado A vai votar de acordo com aquilo que eu votaria se eu estivesse lá. Então, se eu votaria sim no projeto A e o deputado vota não no projeto A, ele está traindo a minha confiança e eu vou cobrar explicações justificativas dele. Essa é a pressão habitual. O grande problema é que Bolsonaro cola uma pecha muito negativa no Congresso de que o Congresso é corrupto, de que o Congresso está podre, e ele joga a população contra o Congresso. Por isso que essas manifestações de apoio ao presidente incomodam tanto assim o poder legislativo, porque não vão ter somente cartazes de apoio a Bolsonaro, cartazes, mensagens favoráveis ao presidente. Nós vamos ter também pessoas com ideações golpistas nesses atos. Mas vamos continuar aqui. Por ter ocorrido uma semana após líderes partidários terem atuado para pacificar a relação entre os poderes, o discurso de Bolsonaro minou ainda mais a confiança da cúpula no Congresso nele. Sem acreditar em entendimentos, parlamentares preparam reação ao Executivo em pautas do Senado e da Câmara após o dia 15. O nível da resposta dependerá da adesão da população aos atos e da força política que Bolsonaro demonstrará. Então Bolsonaro está trucando. Se o ato do dia 15 tiver uma adesão muito grande, Bolsonaro mostra uma certa força, isso vai acalmar o Congresso. Agora, se a adesão for baixa,
aí Bolsonaro vai ter que se preparar, porque possivelmente pautas bomba virão. Nós já tivemos Rodrigo Maia preparando uma pauta bomba a respeito do salário mínimo. Bolsonaro não quer que esse aumento do salário mínimo seja muito alto. Rodrigo Maia está preparando uma pauta sobre o aumento do salário mínimo, um aumento real acima da inflação. Então isso pode acabar aumentando ainda mais as tensões entre executivo e entre legislativo. E isso tudo atrapalha as reformas, tá, que Bolsonaro quer promover, que é muito interessante porque o executivo quer as reformas da Previdência, quis a reforma da Previdência e quer a reforma administrativa e também a reforma tributária. E o Legislativo também quer as mesmas reformas. Então eles estão muito alinhados. Só que todo esse movimento do Bolsonaro atrapalha o andamento dessas reformas e isso tudo acaba desgastando a relação de Bolsonaro também com o mercado. Se você chegou até aqui, gostaria muito de ouvir a sua opinião a respeito de tudo isso. Se inscreva nas outras redes sociais, Twitter, @Profiléo Oficial e Instagram, canal Profiléu.